Desde o momento em que Jesus ascendeu aos céus, ele não nos deixou sozinhos. Em João 14, versículo 16, ele prometeu: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre." Esse Consolador, o Espírito Santo, é a presença viva de Deus em nós, guiando, ensinando e transformando nossas vidas de maneira profunda e significativa. A presença do Espírito Santo não é algo abstrato ou distante. Ela se manifesta de forma tangível através de hábitos e atitudes que refletem o caráter de Cristo em nós. Quando o Espírito Santo habita em um coração, ele começa a produzir frutos que são visíveis não apenas para nós, mas para todos ao nosso redor. Esses frutos, como mencionados em Gálatas 5, versículo 22, são evidências claras de que estamos caminhando em sintonia com Deus. Eles não são meras ações humanas, mas resultados da obra transformadora do Espírito em nossas vidas. Cada hábito que desenvolvemos sob a influência do Espírito Santo é um testemunho vivo do poder de Deus agindo em nós. Neste momento, vamos explorar alguns desses hábitos que mostram a presença do Espírito Santo em nós. Eles não são apenas comportamentos que adotamos, mas reflexos de uma vida que foi tocada e transformada pelo amor de Deus. Ao reconhecermos esses hábitos em nossas vidas, podemos nos aprofundar ainda mais em nossa relação com o Senhor, permitindo que Ele continue a nos moldar à sua imagem. Um dos primeiros e mais evidentes sinais da presença do Espírito Santo em nós é o amor. Não um amor comum, baseado em sentimentos ou conveniências, mas um amor que transcende as limitações humanas. Em Gálatas 5, versículo 22, o amor é listado como o primeiro fruto do Espírito, e não é por acaso. Ele é a essência do caráter de Deus e a base de todos os outros frutos. Em 1 Coríntios 13, versículo 4, o apóstolo Paulo nos dá uma descrição profunda desse amor. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Esse amor incondicional é o mesmo que Deus demonstrou ao mundo ao enviar seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós. É um amor que não espera nada em troca, que perdoa mesmo quando ferido, e que busca o bem do outro acima de si mesmo. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele nos capacita a amar dessa maneira, mesmo quando é difícil, mesmo quando não sentimos vontade. Esse amor não é natural ao ser humano, é divino. No dia a dia, esse amor pode se manifestar de diversas formas. Pode ser na paciência com o familiar que nos testa, na disposição para perdoar alguém que nos magoou, ou na generosidade de ajudar um desconhecido sem esperar reconhecimento. Cada ato de amor, por menor que pareça, é uma evidência de que o Espírito Santo está trabalhando em nós. Ele nos transforma para que possamos refletir o amor de Cristo em um mundo que tanto precisa dele. Quando amamos assim, não apenas cumprimos o mandamento de Jesus, mas também nos tornamos testemunhas vivas do seu poder. Em João 13, versículo 35, Jesus diz: "Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros." O amor incondicional é, portanto, uma marca inconfundível da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Assim como o amor, a alegria é um fruto evidente da presença do Espírito Santo em nossas vidas. No entanto, essa alegria não é como a felicidade mundana, que depende das circunstâncias externas. A alegria que o Espírito Santo nos dá é profunda, duradoura e enraizada na certeza de que Deus está no controle, não importa o que aconteça ao nosso redor. Em Filipenses 4, versículo 4, Paulo nos exorta: "Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos." Essa alegria é um chamado para confiarmos em Deus em todos os momentos, sejam eles de bonança ou de dificuldade. A alegria do Espírito não ignora a dor ou os desafios da vida, mas nos capacita a enfrentá-los com esperança. Ela nos lembra que, mesmo nas tempestades, Deus está conosco e que suas promessas são fiéis. Essa alegria é um testemunho poderoso para aqueles que nos observam, pois ela revela uma fonte de força que vai além da compreensão humana. Quando mantemos a alegria em meio às lutas, mostramos ao mundo que nossa confiança está em algo, ou melhor, em alguém, maior do que qualquer problema que possamos enfrentar. No cotidiano, essa alegria pode se manifestar em um sorriso sincero, em palavras de encorajamento para quem está desanimado ou em uma atitude grata mesmo quando as coisas não saem como planejamos. Ela nos ajuda a enxergar as bênçãos que muitas vezes passam despercebidas e a celebrar a bondade de Deus em todas as áreas de nossas vidas. A alegria do Espírito é contagiosa. Ela não apenas nos fortalece, mas também inspira aqueles ao nosso redor a buscarem a mesma fonte de esperança.
Quando permitimos que o Espírito Santo cultive essa alegria em nossos corações, nos tornamos instrumentos de luz em um mundo que muitas vezes está mergulhado em tristeza e desespero. Como diz o salmista em Salmos 16, versículo 11, Tu me farás conhecer a vereda da vida, na tua presença a plenitude de alegria, a tua mão direita delícias perpetuamente. Essa alegria é um dom precioso, uma prova de que o Espírito Santo está vivo e ativo em nós. Em um mundo marcado por incertezas, conflitos e ansiedades, a paz é um dos dons mais preciosos que o Espírito Santo nos oferece. Essa paz, no entanto, não é como a paz que o mundo tenta oferecer, uma paz frágil, que depende de circunstâncias favoráveis. A paz que vem do Espírito Santo é profunda, duradoura e, como diz a palavra, excede todo o entendimento. Em Filipenses 4, versículo 7, lemos: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz é um reflexo da confiança que temos em Deus. Ela nos lembra que, independentemente das tempestades ao nosso redor, Ele está no controle. Quando o Espírito Santo habita em nós, Ele nos capacita a descansar nessa verdade, mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando. Essa paz não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus em meio a eles. Ela nos permite enfrentar os desafios da vida com serenidade, sabendo que o Senhor está conosco em cada passo do caminho. No dia a dia, essa paz se manifesta em nossa capacidade de manter a calma em situações que, naturalmente, nos deixariam agitados. Pode ser na maneira como lidamos com uma notícia inesperada, como respondemos a uma crítica ou como enfrentamos uma decisão difícil. Quando permitimos que o Espírito Santo governe nossos corações, Ele nos enche de uma tranquilidade que não pode ser explicada pela lógica humana. Essa paz é um testemunho poderoso, pois revela ao mundo que nossa segurança não está nas coisas passageiras, mas no Deus eterno. A paz do Espírito também nos ajuda a reconciliar relacionamentos, a perdoar ofensas e a buscar harmonia em meio aos conflitos. Ela nos lembra que somos chamados a ser pacificadores, refletindo o caráter de Cristo em um mundo dividido. Como diz Romanos 12, versículo 18, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Essa paz não é apenas um presente para nós, mas uma ferramenta que Deus usa para impactar aqueles ao nosso redor. Quando cultivamos a paz do Espírito em nossas vidas, nos tornamos portadores de uma serenidade que só pode vir dele. Essa paz é um sinal claro de que o Espírito Santo está trabalhando em nós, transformando nossos corações e nos preparando para vivermos em plena comunhão com Deus. A paciência é um dos frutos do Espírito que muitas vezes é subestimado, mas é essencial para uma vida cristã autêntica. Em um mundo que valoriza a instantaneidade e a gratificação imediata, a paciência se destaca como uma virtude contracultural. No entanto, ela não é apenas uma capacidade de esperar. É uma demonstração de confiança no tempo e nos propósitos de Deus. Em Tiago 1, versículo 3, lemos: Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Essa paciência é desenvolvida quando enfrentamos desafios e escolhemos confiar em Deus, mesmo quando não entendemos seus planos. A paciência que vem do Espírito Santo nos ajuda a lidar com as frustrações do dia a dia, sejam elas relacionadas a pessoas, circunstâncias ou até mesmo a nós mesmos. Ela nos capacita a responder com calma em situações que poderiam facilmente nos levar à irritação ou ao desespero. Quando o Espírito Santo trabalha em nós, Ele nos transforma para que possamos refletir a paciência de Cristo, que suportou todas as coisas por amor a nós. No cotidiano, a paciência pode se manifestar de diversas formas. Pode ser na maneira como lidamos com o trânsito, como respondemos a um colega de trabalho difícil ou como esperamos por uma resposta de oração que parece tardar. Cada momento de paciência é uma oportunidade para exercermos nossa fé e dependência de Deus. Essa paciência não é passiva, é ativa, pois envolve uma escolha consciente de confiar no Senhor e em seu tempo perfeito. A paciência também nos ajuda a construir relacionamentos saudáveis. Ela nos permite ouvir mais do que falar, perdoar mais do que julgar e esperar mais do que desistir. Em Efésios 4, versículo 2, somos exortados a viver com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Essa longanimidade é um reflexo do caráter de Deus, que é paciente conosco em nossa jornada de crescimento. Quando permitimos que o Espírito Santo desenvolva a paciência em nossas vidas, nos tornamos mais parecidos com Cristo. Essa paciência não apenas nos fortalece,
mas também testemunha ao mundo que nossa esperança está em algo maior do que as circunstâncias temporárias. Ela é um lembrete de que, no tempo certo, Deus cumprirá todas as suas promessas. A bondade e a generosidade são dois frutos do Espírito que andam de mãos dadas, refletindo o caráter amoroso e abnegado de Deus. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele nos transforma para que sejamos canais de sua bondade, estendendo graça e compaixão àqueles ao nosso redor. Em Efésios 4, versículo 32, somos exortados: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Essa bondade não é apenas um gesto ocasional, mas um estilo de vida que demonstra o amor de Deus em ação. A bondade que vem do Espírito Santo vai além da simpatia superficial. Ela envolve um interesse genuíno pelo bem-estar dos outros, mesmo quando isso exige sacrifício pessoal. É a bondade que se preocupa com o necessitado, que estende a mão ao solitário e que oferece palavras de encorajamento ao desanimado. Essa bondade é um reflexo do coração de Deus, que é cheio de compaixão e misericórdia. Já a generosidade é a expressão prática dessa bondade. Ela nos leva a compartilhar não apenas nossos recursos materiais, mas também nosso tempo, nossos talentos e nosso amor. A generosidade do Espírito Santo não é motivada por obrigação ou interesse, mas por um desejo sincero de abençoar os outros. Em 2 Coríntios 9, versículo 7, lemos: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Essa generosidade alegre é um sinal claro de que o Espírito Santo está trabalhando em nós. No dia a dia, a bondade e a generosidade podem se manifestar de maneiras simples, mas profundas. Pode ser ao ajudar um vizinho com uma tarefa difícil, ao doar algo que temos para alguém que precisa ou ao dedicar tempo para ouvir um amigo que está passando por um momento difícil. Cada ato de bondade e generosidade é uma oportunidade para refletirmos o amor de Cristo e mostrarmos ao mundo que Ele está vivo em nós. Quando cultivamos esses hábitos em nossas vidas, nos tornamos instrumentos de transformação em um mundo que muitas vezes é marcado pela indiferença e pelo egoísmo. A bondade e a generosidade são evidências poderosas da presença do Espírito Santo, pois revelam que nosso coração foi tocado pelo amor de Deus e que estamos dispostos a compartilhar esse amor com os outros. A fidelidade e a integridade são marcas distintivas de uma vida transformada pelo Espírito Santo. Esses frutos do Espírito refletem a confiabilidade e a retidão de Deus, que é fiel em todas as suas promessas e íntegro em todos os seus caminhos. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele nos capacita a viver de maneira coerente, honrando a Deus em todas as áreas de nossas vidas. Em Provérbios 3, versículo 3, somos exortados: não se apartem de ti a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. A fidelidade é a qualidade de ser digno de confiança, de cumprir com nossas responsabilidades e compromissos, mesmo quando ninguém está olhando. Ela se manifesta em nossa lealdade a Deus, à nossa família, aos nossos amigos e até mesmo ao nosso trabalho. A fidelidade que vem do Espírito Santo não é superficial, é profunda e consistente, refletindo o caráter de Deus, que nunca falha. Em 1 Coríntios 4, versículo 2, lemos: além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Essa fidelidade é um testemunho poderoso de que o Espírito Santo está trabalhando em nós. Já a integridade é a consistência entre o que cremos, o que falamos e o que fazemos. É viver de maneira transparente, sem máscaras ou hipocrisia. A integridade que o Espírito Santo produz em nós nos leva a tomar decisões corretas, mesmo quando isso é difícil ou custoso. Ela nos ajuda a manter nossa palavra, a ser honestos em nossas relações e a agir com justiça em todas as situações. Em Salmos 15, versículo 2, lemos: aquele que anda sinceramente, e pratica a justiça, e fala a verdade no seu coração. Essa integridade é um reflexo do caráter de Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e sempre. No dia a dia, a fidelidade e a integridade podem se manifestar de diversas formas. Pode ser ao cumprir um compromisso assumido, ao devolver algo que não nos pertence ou ao admitir um erro cometido. Cada ato de fidelidade e integridade é uma oportunidade para glorificarmos a Deus e mostrarmos ao mundo que Ele é digno de confiança. Quando permitimos que o Espírito Santo desenvolva esses hábitos em nossas vidas, nos tornamos pessoas que refletem a fidelidade e a integridade de Deus. Essas qualidades não apenas nos aproximam dele,
mas também inspiram aqueles ao nosso redor a buscarem uma vida de retidão e confiança. Ao longo desta reflexão, vimos como os hábitos que mostram a presença do Espírito Santo em nós são mais do que simples ações ou comportamentos. Eles são frutos de uma vida transformada, evidências de que o Espírito de Deus está ativamente trabalhando em nossos corações. Cada hábito, o amor incondicional, a alegria que transcende as circunstâncias, a paz que excede todo entendimento, a paciência em tempos de provação, a bondade e generosidade, e a fidelidade e integridade, revelam um aspecto do caráter de Cristo que está sendo formado em nós. Esses frutos não são produzidos por nossos próprios esforços, mas são resultado da obra do Espírito Santo em nossas vidas. Eles nos lembram que, como crentes, somos chamados a refletir a glória de Deus em um mundo que muitas vezes está mergulhado em trevas. Cada atitude, cada gesto, cada palavra que brota desses hábitos é uma oportunidade para testemunharmos o poder transformador de Deus. No entanto, essa transformação não acontece da noite para o dia. É um processo contínuo, que exige entrega, dependência e intimidade com o Senhor. Quanto mais nos aproximamos dele, mais o Espírito Santo nos molda à imagem de Cristo, e mais esses hábitos se tornam naturais em nossas vidas. Que possamos, a cada dia, buscar uma relação mais profunda com Deus, permitindo que o Espírito Santo nos guie, nos corrija e nos encha de seu poder. Que esses hábitos não sejam apenas características que exibimos, mas expressões genuínas de um coração que foi tocado pelo amor de Deus.